Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de mercado, onde a gente vai estar falando hoje aí das movimentações, para que a gente possa deixar nosso gráfico já preparado para o pregão dessa semana, né? Lembrando a vocês que no domingo a gente começa a fazer um estudo macro aí para a gente ver como é que a semana vai começar. Mas antes de qualquer coisa, vocês já sabem, eu sempre peço a vocês, não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o canal, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, por isso ajuda cada vez mais o canal a estar crescendo e é isso que vai fazer com que esses vídeos cheguem a cada vez mais pessoas para que eles possam aprender e a operar no método Smart Money, que é o método como os institucionais enxergam o mercado. Se você ainda não conhece o canal, pesquise, compartilhe, veja os vídeos. A gente tem uma playlist que eu vou deixar ela aqui no card em cima, com tudo que diz respeito a Smart Money. Nela vocês vão conseguir estudar, aprender, entender como que é. E eu sugiro que quem está chegando, quem é novo, que dê uma olhada nela, pois ela vai fazer uma grande diferença para vocês entenderem o Smart Money e com isso estarem entendendo esse conceito, né? Tenho certeza que vai ajudar muito. E também participe do nosso grupo do Telegram. Lá a gente troca muita ideia. Hoje, graças a Deus, já são quase 1000 inscritos. A gente está batendo os 1000 inscritos. E um grupo totalmente focado em SMC, no Smart Money. Ou seja, não tem conversa paralela, não tem piadinha, não tem gracinha. Se você vai entrar no grupo, é para estudar, é para aprender. Todo mundo se ajuda, todo mundo tem esse espírito. Então tá todo mundo lá voltado para isso. Beleza, turma? Então assim, ó, espero que vocês possam aproveitar cada vez mais o grupo, aqui o canal, aprendendo. E qualquer dúvida, sabem que é só deixar nos comentários. Qualquer sugestões que vocês tenham também, a gente está sempre presente, beleza? Antes só de começar a fazer o estudo, também queria lembrar que nós temos aqui uma parceria com a Euroinvest, tá? Na questão das mesas proprietárias. Acesse o QR Code, tem o link na descrição. Vai fazer teste de mesa proprietária. Nós já temos aqui mais de 5 alunos que começaram a estudar o Smart Money, fizeram o teste de mesa proprietária e já estão dentro da mesa proprietária, tá? Já estão fazendo e ganhando dinheiro operando mesa proprietária. Tem os planos iniciantes, plano para mercado futuro, plano para ações, planos de Forex para você que é do Forex e gosta de operar Forex. Então não perca essa oportunidade. Entra aí no link que tem na descrição ou aponta o celular para o QR Code, vai direto para a nossa página e vocês vão estar, além de ajudar o canal, tomando uma decisão muito acertada na vida, que é operar com o dinheiro dos outros e não queimar o seu capital na bolsa de valores enquanto você não tem condições, né? O aprendizado a gente se faz dessa forma. Certo, turminha? Então, bora lá? Recados dados, vamos então ao que interessa, para a gente estar falando aqui do mercado. Então, a gente vai fazer o que aqui? Primeira coisa, eu vou dar uma limpada nesse meio aqui, porque a gente está numa consolidação. Lembrando que aqui eu estou usando o gráfico de 1 hora, mas a gente pode aqui, inclusive, aqui a gente poderia até usar o gráfico de 4 horas, que a gente também já consegue ter uma visão um pouco mais macro, tá? Aonde é o ponto de interesse, tá? O que a gente tem aqui, turma? Ó, o preço ele veio, rompeu esse fundo aqui, né? Ele tinha feito o choque aqui, agora fez o boss, está num processo de queda. Nós tínhamos essa primeira onda aqui, que tivemos uma retração exatamente de 50%, foi criada essa nova onda, cuja retração também foi de 50%. E agora vocês percebam o seguinte, a gente está nesse movimento aqui, ó, nessa região, e essa é a última onda que a gente tem em impulsão. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, para quem adora aí o nosso amigo Elliott, né, as ondas de Elliott. Então, num movimento simples de Elliott, né, sem a complexibilidade, a gente teria isso. Só que, olhando o Smart Money, a gente percebe o quê? Nós temos essa última onda aqui, conforme eu falei, que foi gerada. E ela desceu direto, ela não teve retração.
Ela passou pelo BOS e foi embora. E nós temos aqui uma região onde, se a gente pegar a nossa zona de Premium Discount, deixa eu só tirar essa linha aqui para a gente marcar certo, tá? Se eu usar aqui a zona de Premium Discount, a gente vai ver que acima dos 50% dessa retração, nós temos o quê? Nós temos o ponto onde foi efetuado a quebra do BOS, né? E olhando o gráfico de 4 horas, a gente percebe o quê? Que a gente tem uma zona aqui muito importante, que é esse cara aqui, ó, tá? É um candle, né? Foi um candle, é uma base, tá? Do 4 horas que a gente teve, bem na zona do BOS, acima dos 50%. Então eu diria para vocês, se existem duas zonas importantes e interessantes para venda, essas duas zonas são essas aqui de cima, tá? Aqui é onde a gente tem que esperar o mercado chegar para que seja efetuada uma venda top que chegue no melhor ponto possível, tá? Lembrando o seguinte, a gente tem os movimentos menores, né? Inclusive, se a gente olhar aqui, nós tivemos uma retração de 50% desse movimento. Então, isso também nos dá o quê? Um ponto onde, se a gente colocar no gráfico de 1 hora, né, nós tivemos o teste em cima desse fundo, a gente faz o que agora? A gente verifica que nós temos aqui, para o operacional nosso, essa nova onda, que é a onda em vigor. Por que é a onda em vigor, Emerson? Porque ela não testou 50%, tá? Então ela desceu direto, vocês viram aí o que aconteceu com o preço desceu direto. Então, e a gente está onde agora? Nós estamos em uma região dos 60 minutos, o preço está subindo, e o que a gente tem aqui nessa região que torna um fator importante? Percebam o seguinte, aquelas zonas do movimento macro do H4, elas são a zona premium aqui dos 60 minutos. Então, vocês percebam como coincide as regiões, né? Para que a gente possa pensar nas tomadas de decisão. Então, aqui ó, nós temos essa região de order block aqui, que é muito importante, tá? E a região da extremidade, né? Que é praticamente a extremidade dessa queda toda que nós tivemos. E, inclusive, esse order block dos 60 minutos aqui, que ele é muito forte, tá? É um order block, ele tem um range de 400 pontos. Ele é até um range até pequeno, né? Para os 60 minutos. Então, vocês percebam aí que a gente tem esse movimento. E aqui embaixo também a gente tem essa zona. Tem essa base, porque aqui foi feito um rally, um drop, base, drop. Então, e aqui foi gerada essa zona, que é exatamente no movimento de rompimento do fundo aqui de trás. Então, a expectativa que a gente tem é que esse preço venha testar essas regiões, certo? Então, por mais que a gente esteja no movimento de queda, o movimento esperado pode ser esse, tá? Ah, mas pode acontecer do preço cair daqui? Pode acontecer sim, é normal, o preço ele faz o que ele quer, né? Mas lembre-se, da zona dos 60 minutos, a gente está numa região de demanda e não é aqui que a gente quer comprar, que a gente quer vender. A gente vai esperar por quê? Para que esse preço suba e pelo menos venha testar os 50% para ver se ele vai nos fazer um movimento onde a gente vai ter uma mitigação dessa região aqui depois para fazer ele chegar na região premium de fato, para depois descer. Lembrando, a gente ainda tem aqui ó, um belo do imbalance, um Fair Value Gap aqui nos 60 minutos, tá pessoal? E também vocês precisam estar atentos. E isso são as principais regiões importantes. Tá? Então, a marcação do gráfico, para a gente entender o que o preço está fazendo, para quem quer operar com tranquilidade no Smart Money, sem caçar operações, é dessa forma. Só que aqui a gente está falando de um range
de 3.000 pontos até que o preço chegue lá em cima. E esse é o discernimento que vocês precisam ter, tá? O quê? Que o preço está num processo de pullback. Então, eu tenho que tomar cuidado com operações de venda daqui dessa região, porque o preço está retornando, né? Então, pode ser que para chegar nessa zona aqui, ele demore 2, 3 dias, né? E se acontecer isso, a gente vai, dentro do 15 minutos, acompanhar o que é que o preço está fazendo, certo? Porque percebam o seguinte, ele subiu, deu essa subida mais forte, fez uma base aqui. Se por um acaso amanhã ele abrir rompendo aqui para cima, ele tende a buscar essas regiões aqui, né? Tende a buscar essas regiões. E esse aqui é o primeiro ponto de parada dele. É essa zona aqui, ó, que é uma base do 15 minutos, certo? Então, a interpretação que a gente precisa ter nesse movimento é que ele pode chegar nessa base, voltar para tentar ir no 50% do movimento, depois fazer um movimento aqui, talvez, de buscar liquidez nessa região desse order block que ficou aqui para trás, para depois subir, né? Para chegar no pullback aonde ele precisa chegar para que esse preço seja executado. Quando a gente muda o time frame, a gente começa a perceber que a gente tem alguns pontos aqui dentro que a gente tem que observar, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou deixar marcado esse order block do 15, porque ele é um order block importante, tá, turma? Nós temos duas regiões aqui que são importantes, que vai depender da abertura de amanhã. Mas eu vou deixar marcado esse aqui, que é o primeiro ponto de referência que o preço pode parar. O outro que nós temos é esse carinha aqui, só que ele já foi tocado, tá? Então, percebam que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Aqui vai uma região que já foi um pouco mitigada, e aqui nós temos essa outra região do 15 minutos. Inclusive, se você traz para os 5 minutos, você vai ver que tem um order block mais refinado aqui dentro. Só que eu vou deixar marcada a região do 15, tá? Porque para que a gente possa ter aí pontos aí de decisão a tomar. Vocês têm que estar atento ao que aqui? Nesse movimento pequeno aqui, o que a gente tem de movimento interessante? Primeiro, nós temos essa quebra aqui, ó, de estrutura. E basicamente, assim, ó, o que vocês precisam cuidar? Às vezes o pessoal, e é o que a gente sempre fala, assim, fez um choque. Gente, cuidem com choques, que ele não rompe, tá? Só viola. Esses são os mais perigosos, porque ele indica que o preço pode ir para baixo, só que ele não teve força para romper. Isso aqui é um falso rompimento, tá? Então, o que ele pode estar fazendo aqui? Ele pode estar vindo iludir esse movimento para que ele pegue essa liquidez aqui de quem está apostando na subida, venha pegar a liquidez aqui para depois subir, tá? Isso que vocês têm que tomar cuidado, porque aqui nós temos o que no movimento do 15 minutos. Preste atenção, ó. Ele fez o choque aqui, vamos fazer as marcações bem direitinho, ó. Ele fez o choque. Depois, ele rompeu aqui. Fez o boss. Ou seja, ele mudou a característica dessa subida, certo? Nós temos aqui como região importante, só que uma zona mais importante que a gente tem é lá em cima, né? Nós temos aqui, nessa região, essa extremidade aqui, ó, é uma extremidade importante. Inclusive, eu já tinha deixado marcado ela aqui, e a gente tem um order block aqui nos 5 minutos, tá? Então, a gente marca aqui, ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. A gente vai marcar aqui no 15 minutos a região, né? Ó. Marca a região no 15 minutos. Vou botar aqui. Depois de marcado no 15 minutos, a gente traz para o 5. E aí vocês vão ver que o order block está aqui, ó. Então, ele está dentro dessa zona do 15 minutos. Então, vocês têm que ter muita atenção quanto a isso, tá, turma? Para quê? Para que tomem sempre as melhores decisões
né? Baseado no que a gente está fazendo de leitura. Né? Aqui é a região vendedora. Aqui ele ainda se encontra numa região compradora. Agora vocês percebam o range que a gente tem. A gente tem um range onde, se o preço abrir rompendo aqui para cima, a gente pode pensar num pullback buscando alvos ali em cima. Certo? Para depois vir testar a descida. Aqui, lembrando, é uma região de 50%, ele pode retrair, mas vocês têm que ficar atentos, porque logo acima dos 50%, nós temos uma zona importante. Eu vou deixar, inclusive, marcados dois aqui, ó. Que é para vocês entenderem que nós temos uma confluência aqui. E esse order blockzinho dos 5 aqui, ele foi bem forte, porque foi logo depois dele que deu a descida forte aí e o preço descambou de vez lá para baixo, tá? Então, essa região aqui é muito importante. Além do que, a gente tem também uma zona aqui embaixo. Só que prestem atenção numa coisa, tá, pessoal? Prestem atenção numa coisa. Aqui, muita gente lê isso aqui como um imbalance, tá? Ó, a gente olha nos 5 minutos, as pessoas olham isso aqui como sendo um imbalance. Só que quando você olha para trás, ó, não tem imbalance, tá? Teve negociações aqui nessa região, depois o preço passou e foi embora. Ah, então fiquem atentos quanto a isso. Eu vou deixar essa zona marcada aqui, não como sendo imbalance, para vocês terem uma atenção em relação a essa região, tá? Porque é uma região que o preço pode voltar e segurar devido a essa mudança de caractere, ou seja, pode ser um possível flip, né, do preço. O preço tá vindo fazer isso aqui e ele chegar aqui e voltar para testar patamares para depois então testar os níveis superiores, tá? Então, essa leitura aqui que é o que a gente tem que ter. A gente volta aqui para o 15 minutos, deixa a marcação daquela zona ali, né? E vocês vão ver que é uma região de atenção, porque foi onde rompeu o fundo de fato ali, daquela região, né? É perto da onde tinha tido aquela violação, mas lembre-se que a principal zona de teste é essa daqui, ó, aquele fundo que foi rompido onde o preço pode chegar. Então a gente está num processo de pullback, tá, turma? Vocês têm que ter atenção quanto a isso, para não tomar decisões erradas aí e não se arriscarem achando que o preço já subiu e vai cair. Reajam ao que o mercado está fazendo e não tentem adivinhar. É assim que a gente opera no Smart Money, certo? Então, muito cuidado com isso. Então, eu vou deixar aqui, vou dar um zoom, tirar um zoom aqui, na verdade. Deixa eu tirar essa linha, tá muito grande aqui. Deixa ela alinhada aqui. Vamos deixar o nosso estudo aqui bonitinho e alinhado para a gente não ter tanto rabisco para frente, né, turma? Então, a gente vai deixar isso aqui mais ou menos assim, certo? Só para vocês terem uma base. Lembrando, aqui a ponta compradora é aqui, que inclusive, se vocês perceberem, é o teste do choque, tá? Droga. É o teste do choque. Então, se ele romper aqui, muito cuidado, que ele pode estar fazendo um inducement para todo mundo achar que o preço vai cair, pegar a liquidez para chegar nesse order block e depois ganhar impulso para ir lá para cima, tá? Atenção àqueles que gostam de entrada de risco, tá? Entrada de risco você tem que saber o que está fazendo, tem que calcular o teu prejuízo e o stop é definido. Nada além daquilo, não acredite em operação perdedora, tá? Tem muita gente que está fazendo dinheiro em uma operação de risco, mas eu sempre aviso, tem que tomar cuidado para que vocês não tomem decisões aí de às vezes tirar o stop, deixar o preço alongar e aí acabar deixando e tomando loss desnecessário, tá? Então, o que a gente tem para o índice era isso. Agora a gente vai passar aqui para o nosso dólar, a gente fechar o nosso estudo. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 1 hora. Né? Lembrando sempre, turma, não se esqueçam aí daquele like, ajuda o canal está crescendo e isso só se deve graças a vocês, tá? Então, é isso que a gente espera. Aqui, o que a gente tem no gráfico de 1 hora? No gráfico de 1 hora, a gente tem esse fundo aqui como sendo um fundo muito importante. Aqui embaixo, eu tenho
Vamos fazendo as marcações de 1 hora, né, turma? Aqui embaixo eu tenho esse outro order block aqui, que foi dos 60 minutos, onde a gente tem uma atenção especial como alvo. O preço foi testar as regiões lá de cima. Percebam o que aconteceu aqui, ó. Eu vou deixar até marcado esse aqui. Esse aqui eu vou tirar porque já foi, né? E aqui a gente tem um outro, aquele ali também já foi mitigado, mas a gente deixa eu só apagar ele aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nós tínhamos o preço subindo, né? Nós tínhamos o preço subindo aqui um movimento claro de alta. Aqui ele consolidou e depois rompeu o topo novamente. E aí ele fez um pullback na região dos 50%. E aí ele tentou romper topo, não teve força e está retornando. O que tem que estar esperto aqui? Ele está numa região compradora. Ele fez aqui, ó, um choque. Então tem que estar muito esperto com a abertura, como que o preço vai reagir. Se ele vai continuar e romper esse fundo aqui para vir testar regiões aqui do fundo para depois subir, né? Ou se daqui mesmo ele engata e segue o movimento de alta, tá? A tendência é que a gente veja aí ele testar esses níveis aqui antes de tomar decisões. Aí a gente diminui o time frame, né? E a gente vai perceber que ele parou justamente no embalo, numa base aqui que ele fez, né? Que foi um rally base rally, travou aqui. A gente tem aqui como pontos importantes nesse gráfico duas regiões vendedoras aqui em cima, que são essa parte aqui, esse superior no 15 minutos. Eu vou deixar as marcações do 15, tá, turma? Eu não vou ficar filtrando muito, porque eu quero tomar assim, deixar o gráfico mais limpo possível para que vocês comecem a tomar as decisões em que, a hora que o preço chegar nas regiões marcadas no 15 minutos, vocês possam aí tomar as decisões de diminuir time frame, né? Mostrar aí o que é que vocês andam fazendo, tendo conhecimento, mostrar time frames, né? Pensar aí no que está acontecendo. Lembrando, essas marcações aqui que eu faço para cima, vocês têm que tomar cuidado quando o preço chega aqui e achar que é região vendedora. Esperem sempre o preço virar no time frame menor. Aqui ele perdeu esse fundo aqui, mas isso aqui pode ser só uma captura de liquidez para depois ele fazer isso aqui e seguir subindo, tá, turma? Isso aqui pode ter sido a liquidez ter pego isso aqui para fazer ele chegar nesse order block para ganhar impulso. Então, no dólar, o que a gente tem? A gente tem essa região de consolidação aqui, tá? Fiquem atentos à abertura do mercado amanhã para ver como que ele vai abrir. Percebam o seguinte, se ele abrir rompendo fundo aqui, eu não tenho ponto de referência aqui, porque foi uma subida única. Eu só tenho candles verdes, tá? A não ser que você diminua para os 5 minutos e encontre alguma coisa, mas é muito pouco relevante. Eu acho que tem que tomar cuidado, mas é com essa abertura. Se a gente tem que pensar num ponto importante aqui, é esse carinha aqui, ó. Esse imbalance que teve nessa zona aqui, ó, lembra? Ó, foi um flip, e aí o preço passou batido dessa região. Então pode ser que aconteça do preço vir testar essa zona aqui, tá? Então prestem atenção nisso aqui. Ah, não, aqui não é Fair Value Gap. Tá? Então prestem atenção nessa região aí. Fora isso, as marcações que estão são essas aí, e é isso que vocês precisam ter para operar amanhã. As principais zonas, as principais regiões, né? Lembrando, aqui a gente tem uma zona Premium Discount, o próprio preço está marcando ali, ó. Então a gente já sabe que para vender ele tem que subir aqui em cima desses pontos. Aqui a gente está em uma região compradora do dólar. E a gente tem que tomar cuidado com venda nesses fundos aqui. Beleza, turminha? Então, eu vou ficando por aqui. Era esse o nosso estudo de mercado. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um estudo. Tenham todos um excelente pregão amanhã. Um bom descanso. A gente se vê na nossa live amanhã a partir das 9h15. Grande abraço a todos e até amanhã.